Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, ok? Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferenciado, pois eu vou estar gravando a aula para vocês e ela será postada aí durante o nosso momento de aula, certo? Hoje a gente vai ter duas aulas que nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda parte da dinâmica, ou seja, dinâmica 2, que inicia lá na página 421, ok? Lembrando, pessoal, que na semana passada, na quinta-feira, a gente conversou um pouquinho sobre a dinâmica 2, sobre as leis de Newton. Na verdade, a gente fez essa apostila, ela faz um diferencial, pois ela trabalha as leis de Newton em dois módulos, em dois capítulos, tá? Então, na quinta-feira, para aqueles que não lembram, né, a gente viu a primeira e a terceira lei de Newton, certo? Assim como algumas forças também, a força peso, né, e a força normal, tá bom? No capítulo de hoje, a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton e vamos falar sobre algumas forças, como as forças de atrito, força elástica, certo? Então, lembrem-se lá que a primeira lei de Newton é aquela lei que diz para nós que todo o corpo ele tende a permanecer no seu estado natural. Ou seja, se o corpo está parado, ele tende a permanecer parado. Se o corpo está em movimento uniforme, ele tende a permanecer no seu movimento uniforme, tá? Desde que a gente não tenha forças resultantes diferentes de zero, né? Então, um corpo ele vai permanecer no seu estado natural, de repouso ou de movimento uniforme, se todas as forças que agem sobre ele for igual, se a somatória de todas as forças sobre o corpo for igual a zero, ok? Também vimos na quinta-feira a ideia da terceira lei de Newton. Lembrando que a terceira lei de Newton diz para nós que toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesmo módulo, né? Mesma direção, porém sentidos opostos, tá? Na quinta-feira a gente havia começado a resolver alguns exercícios, tá? A ideia é que a gente faça essa resolução de exercícios juntos na quinta-feira dessa semana, tá? E aí a gente vai tentar resolver os exercícios que ficou da dinâmica 1, se vocês tiverem alguma dúvida, e da dinâmica 2, tá? Conforme for para esse, né, a ideia é que esse vídeo dure mais ou menos o período da nossa aula de terça-feira. Caso não contemple, né, a parte conceitual, eu posso resolver alguns exercícios com vocês, tá bom? Mas vamos ver como que vai ficar. Conforme for, se sobrar alguns minutinhos aí da aula de hoje, vocês podem tentar resolver esses exercícios, sempre lembrando, né, que são os exercícios da sistemática lá, e aí, né, a gente corrige ele lá na quinta-feira todos juntos, ok? Vamos lá então? Então, lembrando, eu vou projetar para vocês aqui na tela, tá? Então, eu vou tirar o meu rosto aqui e vou colocar ali a dinâmica 2, tá? Então, continuamos ali na frente a módulo 8, né? De 22 módulos que a gente tem para ver nesse livro. E aí, a página é 421, certo? Já ali no começo da página 421, nós temos lá a figura desta garota, né? Onde ela está empurrando um bloco, tá? E aí a gente tem o conceito da segunda lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton ela é conhecida também como princípio fundamental da dinâmica, ok? O que isso quer dizer? Que é o princípio da dinâmica que vai estabelecer para nós uma relação quando as forças resultantes sobre um corpo for diferente de zero, tá? Lembrem que a primeira lei de Newton é aquela que diz para nós o que acontece com um corpo se a força resultante for igual a zero, tá? Neste caso, a gente vai ter quando a força é diferente de zero, tá? Então, toda vez que um corpo sofrer uma força resultante diferente de zero, esse corpo vai adquirir uma aceleração, tá? Essa aceleração ela é diretamente proporcional à força que foi submetido e inversamente proporcional à sua inércia,
tá? Lembrem que aqui a gente vai associar a inércia com o corpo, né? Quanto maior o corpo quanto maior é a massa de um corpo, maior é a sua inércia, ou seja, mais difícil é para ele adquirir uma aceleração, certo? E aí a segunda lei de Newton, ela é estabelecida então através aqui, né, da força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Lembrando que aqui a gente tem lá uma força resultante diferente de zero, uma grandeza física vetorial, assim como a gente também tem lá uma aceleração que também vai ser uma grandeza vetorial, ok, gente? Então, este aí é o princípio fundamental da dinâmica, ou também, como a gente conhece lá, a segunda lei de Newton, tá bom? E aí, lembrando, né, que a unidade de força é Newton e a unidade de massa quilograma, né? Lembra que kg representa para nós quilograma e a aceleração metro por segundo ao quadrado, tá? Então, em quilograma metros por segundo ao quadrado representam a unidade de 1 Newton, tudo bem? Pessoal, à medida que vocês forem assistindo o vídeo durante a aula, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês não ficou claro, professora, não entendi o que quis dizer ali naquela parte, façam as anotações de vocês aí, e aí na quinta-feira a gente pode tirar essas dúvidas que ficaram nessa parte conceitual, tá bom? O importante é que vocês não fiquem com dúvidas, certo, pessoas? Então, ali a gente vai ter os blocos unitários sem atrito, tá? Qual que é a ideia do bloco unitário sem atrito? É aquele que é um bloco só e a superfície, né? A interação entre a superfície e o corpo vão ser desprezados, ou seja, o atrito nessa situação não é considerado, tá? Então, aqui a gente vai ter diversas aplicações da segunda lei de Newton no nosso cotidiano, tá? E aí, para facilitar a nossa compreensão, a gente tem as figuras sendo demonstradas aqui para nós, tá bom? Lembrem-se que na última aula eu falei para vocês que o diagrama de forças é muito importante para que a gente possa melhorar a nossa compreensão aí nas forças que agem sobre o corpo, tá? Lembrando então que o diagrama de força sempre vai estabelecer um plano cartesiano YX, tá? Geralmente você vai associar o ponto central das forças no eixo, no encontro dos dois eixos, tá? Então a primeira situação que a gente tem aqui é esse corpo, onde a gente tem um sistema em equilíbrio, tá? Se o sistema está em equilíbrio, as forças resultantes são iguais a zero, tá? E aí, nesse caso, as forças sendo igual a zero, a soma da força normal mais a força peso vai ser igual a zero, tá? Então, esse corpo permanece no seu estado material, no caso, parado, tá? Lembrando que nessa situação, em módulo, a força normal é igual à força peso, só que uma para cima e a outra para baixo, tá? Lembrando que a força peso é a força que o corpo sofre na superfície da Terra e a força normal é a força interação do contato entre os corpos, sempre com um ângulo de 90 graus dentro da superfície ali, certo? Esse segundo caso que a gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter uma terceira força. Então, a gente tem a força peso, tem a força normal, né? Então, a força peso vertical para baixo, força normal vertical para cima. E aí tem um cidadão ali empurrando essa caixa, tá? Lembrando que nesse primeiro momento a gente não está considerando o atrito desse corpo, né? Então, se a gente não tem atrito desse corpo, a gente não tem a força atrito, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter a força normal, a força peso e a força F, que é a força que está empurrando a caixa, tá bom? Lembrando que a gente tem o eixo Y e tem o eixo X, certo? Nesse caso, continuamos com equilíbrio no eixo X e no eixo Y,
tá? Só que agora, o que vai acontecer? No eixo Y, a gente continua tendo a força normal e a força peso. O módulo da força normal é igual ao módulo da força peso. E, no caso, né, como a gente está empurrando esse bloco da esquerda para a direita, a gente vai ter uma força da esquerda para a direita que vai fazer com que esse corpo seja acelerado, né? Então, devido a essa força resultante diferente de zero, esse corpo adquire uma aceleração, certo? E aí, como que a gente vai calcular essa força resultante? A força resultante vai ser igual à força F, ou seja, vai ser a força que a pessoa está aplicando sobre a caixa, igual a massa vezes a aceleração que esse corpo vai adquirir. Lembrem que essa aceleração não é igual ao G, né? Por que não é igual ao G? Porque é a aceleração que a caixa está adquirindo devido a ela ser empurrada pela mão da pessoa ali que está sendo representada, tá? E aí, no caso, a força normal e a força peso, a resultante em Y continua sendo igual a zero. Já a resultante em X, ela vai ser diferente de zero e vai ser lá, pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Ok, gente? Tudo bem? Essa, então, é a relação da lei de Newton, a segunda lei de Newton, tá? Já no caso aqui, a gente vai ter uma segunda situação, que aí é um sistema de blocos. Nesse caso, você tem mais de um bloco sendo empurrado por uma mesma força, né? E aí a gente tem que tomar ciência, porque agora a gente vai ter uma força aplicando sobre a caixa 1 e, por consequência da ação e reação, essa força vai gerar uma força na caixa 2, tá? Porém, lembrem que toda ação existe uma reação, né? Então, se a caixa 1 faz uma força em 2, 2 também vai fazer uma ação na caixa 1, tá? Que nesse caso aqui vai ser o que ele chamou de F1, 2, tá? 2, 1. Então, F1, 2 é a força que a caixa 1 faz sobre a caixa 2, tá? 2, 1 é a força que a caixa 2 faz em 1, justamente por causa da ação e reação, tá? Nesse caso, usando o princípio de Newton, segundo a segunda lei de Newton, no sistema eixo X e eixo Y, a gente vai ter o que a gente considerou anteriormente, né? No caso, no eixo Y, tanto para a caixa 1 quanto para a caixa 2, o sistema está em equilíbrio. Então, as forças resultantes tanto para a caixa 1 quanto para a caixa 2 em Y é igual a zero. O que não acontece, né, no eixo X. No eixo X, o corpo adquire uma aceleração. Nesse caso, é um conjunto de corpos. Então, a aceleração que essas caixas vão ter é em conjunto, tá? E aí, pela segunda lei de Newton, a força F, ou seja, a força que a pessoa está aplicando ali no sistema de caixas, vai ser a soma da força da massa 1 mais a massa 2 vezes a aceleração que o corpo vai adquirir, tá? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Em uma superfície plana e horizontal estão apoiadas duas caixas, 1 e 2, de massa 1 kg a massa 1 e de massa 5 kg a massa 2. Uma força de intensidade de 30 newtons é aplicada horizontalmente. Então, é essa situação que a gente tem aqui. A massa 1 é menor do que a massa 2 e é aplicada uma força na horizontal, tá? Desconsiderando as forças de atrito, né? Então, a gente não considera o atrito entre as superfícies.
calcule a aceleração de cada bloco e a intensidade da força que o corpo 1 empurra o corpo 2, tá? Então, nesse caso, a gente vai calcular, né, a força F, ou seja, a força que a pessoa está empurrando, vai ser igual à soma das massas vezes a aceleração que o corpo adquire. Então, você tem lá que a força que a pessoa empurra a caixa é 30, certo? Aí, você tem a massa 1, que é 1, a massa 2, que é 5 kg. Então, M1 mais M2 vai dar 6, né? Vezes a aceleração, né? Como a gente quer achar o A, você vai ter 30 divididos por 6. 30 divididos por 6 vai dar para nós uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, tá? O que esses 5 metros por segundo ao quadrado indica para nós? Indica o valor da aceleração do sistema, ou seja, as duas caixas vão acelerar com essa aceleração em conjunto, tá? E aí, o exercício pede para nós a intensidade que o corpo 1 empurra o corpo 2, tá? Então, aí a gente vai ter que estudar separadamente o corpo 1, né? Lembrando que nesse caso, o corpo 1 vai ter a força de 30 newtons empurrando ele para cá, da esquerda para a direita. Vamos ter da direita para a esquerda F21, que é a força que a caixa 2 faz sobre a caixa 1, tá? E aí, no caso, a força normal e a força peso em Y, tá? Se a gente for imaginar o sistema sozinho, né, da massa 2, a diferença é que agora a gente vai ter a força normal da caixa 2, a força peso da caixa 2 e a força que a caixa 1 faz sobre a caixa 2, né? E a aceleração que ela vai adquirir, tá? Nesse caso, as forças, né, elas são em módulos, são iguais, né? Porque a F1 sobre a F2 é uma ação, enquanto que 2, 1 é uma reação. Então, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Então, nesse caso, o módulo das duas vão ser iguais, né? Então, a gente vai ter a massa vezes a aceleração. A massa do corpo 2 é 5, né? Enquanto que a aceleração do corpo 2 é 5 também, né? Então, a gente vai ter ali uma força sendo aplicada da caixa 1 sobre a caixa 2 de 25 newtons. Ok, gente? Tudo bem? Aí, aquilo que eu falei, ó, note que a força de ação no bloco 2 sofrendo uma reação de mesma direção e mesma intensidade, mas sentido oposto, tá? Como com os blocos separados, aplica-se a segunda lei individualmente, tá bom? Tudo bem? Vamos lá, então, para o próximo. Então, agora a próxima página é a 422 e a gente vai ter os conceitos da força de atrito, tá? E aí, a força de atrito, ela é separada em força de atrito estático e força de atrito dinâmico, tá? Então, lembre-se que no primeiro módulo a gente até falou da força de atrito, só que a gente não se aprofundou muito, né? A gente só falou que a força de atrito, ela dependia do contato da superfície, né? E ela sempre era oposta ao movimento, né? Então, o atrito estático, lembrem que a palavra estático quer dizer parado, repouso. Então, enquanto você empurra ou você puxa um objeto, esse objeto ele ainda está parado, ainda está no seu estado natural. Então, ele vai ter o que a gente chama de atrito estático, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a força de atrito estático tem intensidade variável,
tendo o menor valor da força externa aplicada até chegar ao limite do movimento, tá? Até o limite da força de atrito. Assim, existem 2 estágios de atrito. Primeiro, a gente aplica a força. Se o corpo continuar em repouso, significa que a força de atrito é igual em módulo à força aplicada paralelamente à superfície. Então, por exemplo, aqui tem o desenho, né, de uma pessoa, de um homem puxando uma caixa, né? E aí, como a gente está considerando a força de atrito, então a força de atrito se opõe ao movimento. Então, tá puxando da direita para a esquerda, a força de atrito vai ser da esquerda para a direita. Nesse caso, vocês percebem que aqui, ó, parece que a força de atrito é maior, justamente porque o corpo ainda permanece parado, tá? Para a gente movimentar essa caixa, a gente tem que vencer a força de atrito. Ou seja, a pessoa vai ter que fazer uma força maior do que a força de atrito estático, tá? Então, neste momento, é possível dizer que a resultante das caixas, né, é igual a 0. Então, a soma da força que o homem está fazendo mais a força de até, que é a força de atrito estático, é igual a 0. Então, nesse caso, a força de atrito e a força que o homem estão fazendo é uma igual a outra. Ok? E aí, a gente tem um segundo momento, né? Que momento é esse? É quando essa força ela se iguala, né, ao que a gente chama de atrito estático máximo, tá? Ou seja, o corpo está na iminência do movimento, tá? Neste caso, então, a força resultante da caixa terá a seguinte situação: vai ser maior ou igual a 0, a força de atrito estático, que vai ser maior ou igual à força de atrito máximo, tá? E como que a gente calcula esse atrito estático máximo? Lembre que a superfície, ela depende, né? O atrito dinâmico e atrito estático. Então, toda a superfície, ela vai ter um atrito estático e um atrito dinâmico, tá? E aí, nesse caso, para a gente calcular o atrito estático, a gente vai multiplicar, né, o coeficiente de atrito vezes a normal, tá? No qual a normal é aquela força que é perpendicular à superfície de contato. Então, a força de atrito, seja ela estático, seja ela dinâmico, ela vai depender da força normal, tá? No caso, então, a força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático entre as superfícies correspondente e N é a força normal, tá? O que vai acontecer? A força de atrito dinâmico, a palavra dinâmico quer dizer movimento, né? Então, nesse caso, a superfície já está se movendo em cima uma da outra, e aí você já tem o movimento, já tem a velocidade do corpo, tá? Então, a força de atrito dinâmico, ela é constante e não depende da área da superfície de contato. Ao vencer, né, a força de atrito estático máximo, o corpo entra em movimento e o atrito atua a partir deste movimento dinâmico ou cinético, tá? Então, aqui, 2 pessoas fazendo força da direita para da esquerda para a direita, né? E a força de atrito se opondo ao movimento, tá? Então, a força resultante agora vai ser a força das pessoas menos a força de atrito, tá? E aí, o que vai mudar de uma para outra é que agora, aqui no caso do atrito dinâmico, você vai ter o coeficiente dinâmico aqui, tá? O coeficiente de atrito dinâmico, tá? Força de atrito dinâmico é igual a coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal,
tá? E aí uma coisa importante para a gente guardar, que o coeficiente de atrito dinâmico sempre é menor que o coeficiente de atrito estático, tá? Isso significa que a força de atrito estático tem um valor máximo maior que a força de atrito dinâmico, tá? O que explica porque é mais fácil manter um corpo em movimento do que tirá-lo do repouso, certo? Tudo bem, gente? Aqui a gente tem uma contextualização, né? Como que o atrito se relaciona com o fogo. Então, a importância, né, do atrito para a humanidade, né? Então, a humanidade, ela faz fogo, né, já há muito tempo, tá? E aí, esse fogo, primeira faísca, né? A primeira forma do homem gerar fogo foi através da fricção entre pedras e gravetos, tá? Então, é justamente essa a ideia ali, né, entre o atrito de um objeto, tá? Então, dependendo de como você faça o atrito aí, você pode, e dependendo dos materiais, né, que você tenha, você pode gerar aí, né, uma faísca nessa movimentação do atrito, tá? Aqui a gente tem um gráfico, né, força de atrito em newtons, em função da força que é aplicada ali também em newtons, tá? Então, você tem aqui, abaixo dessa linha tracejada, você tem o repouso, né? E aí, nesse ponto aqui, onde você tem uma força de atrito estático máximo, você tem a eminência do movimento, tá? Então, a força de atrito estático máximo, ela vai ser maior do que a força de atrito no movimento, tá? Por isso que você tem essa relação dos gráficos aqui, tá? Porque à medida que você colocou o objeto em movimento, é mais fácil ele permanecer neste movimento aí. Ok, gente? Tudo bem? Alguma pergunta em relação a isso? Não? Caso, né, eu não vou poder responder essas perguntas para vocês agora, mas caso haja alguma pergunta, haja alguma relação aí, né, é importante que vocês anotem, né, façam as devidas ponderações de vocês aí, e aí na quinta-feira a gente pode tentar solucionar a dúvida de vocês, caso exista aí, tá bom? Então, assim, da mesma forma que nós tínhamos lá o estudo dos blocos unitários sem atrito, agora a gente vai ter o estudo com atrito, tá? Tanto para um sistema unitário quanto para um sistema de mais de um bloco, tá? Então, agora a gente vai ter que considerar o atrito entre as superfícies, tá? E aí, nada melhor do que um exemplo para a gente compreender melhor isso, tá? Então, você tem lá, ó, considerando um bloco de massa de 15 quilogramas, se encontra em repouso em uma superfície plana e horizontal, na qual o coeficiente de atrito estático entre as superfícies é de 0,3 e o dinâmico é 0,2. Então, percebam lá que o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico, tá? Na tentativa de fazer o bloco deslizar, uma pessoa aplica uma força F paralela à superfície de apoio. Ao aplicar forças de 30, 45 e 50 newtons, o que acontecerá com um bloco em relação ao seu movimento em cada situação, considerando a aceleração gravitacional da Terra igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a primeira situação, você tem lá a força de atrito, a força que a pessoa está aplicando, a força normal e a força peso, tá? Lembrando que nesse caso, a força normal e a força peso está em equilíbrio, então o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso, tá? E aí, como que a gente calcula a força peso? Massa vezes aceleração gravitacional. Se a massa desse corpo é de 15 quilogramas, a aceleração é de 10, então a gente vai ter lá
15 vezes 10, o valor de 150 newtons, tá? Neste caso, a gente pode calcular a força de atrito dinâmico, né? E a força de atrito estático. Então, aqui nesse caso, a força de atrito estático vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, que é de 150 newtons, né? Então, 0, ele colocou aqui mais um valor, né? Mais um número, mas 0,3 ou 0,33 vai dar um valor vezes 150, vai dar um valor para nós de 45 newtons, tá? Neste caso, o que vai acontecer? Se a gente aplicar uma força menor do que 45 newtons, ou seja, uma força de 30 newtons, o corpo não vai acontecer nada, ele não vai se movimentar, ele não vai se deslizar, justamente porque a força tem intensidade menor do que aquela força de atrito estático máximo, que é de 45 newtons, tá? Se você aplica uma força de 45 newtons, o corpo vai ficar na eminência do movimento, ou seja, ele nem está se movimentando, mas ele também não está mais quase parado, então ele fica naquela iminência do movimento, tá? E aí, se você aplica uma força de 50 newtons, o que vai acontecer com o corpo? Ela vai se movimentar, tá? Então, uma força de atrito acima de 50 newtons, o corpo já entra em movimento, então essa força já é uma força de atrito dinâmico. Isso para um sistema de um bloco apenas, tá? E aí você tem um sistema de mais de 2 blocos. Nesse caso, 2 blocos. Bloco 1 e o bloco 2. De novo, a gente vai ter uma força aplicada no bloco 1. Essa força do bloco 1 vai exercer uma força no bloco 2, gerando uma reação do bloco 2 sobre o bloco 1, que nós vamos chamar de F1, tá? Só que agora a gente vai ter também a força de atrito, tá? Então, neste caso, a força aplicada menos a força de atrito vai ser igual a massa vezes aceleração, tá? Então, vamos lá para o exemplo, né? Lembrando que você tem lá, no caso de um sistema, a massa sendo somada, tá? Então, lá, 2 corpos, 1 e o 2 possuem massas de 4 kg e 8 kg, respectivamente, estão apoiados sobre uma superfície horizontal que recebe uma força adquirindo uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Considerando que o coeficiente de atrito entre os corpos e a superfície é de 0,5, que a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o valor da força horizontal e o valor que 1 exerce em 2, tá? Então, utilizando aqui a equação dos blocos, né? A força aplicada menos a força de atrito é igual a massa vezes aceleração, tá? Nesse caso, de novo, né? A força normal vai ser igual a força-peso, porque eles estão em equilíbrio numa superfície horizontal, tá? Então, aqui o sistema já escreveu, né? Força aplicada menos o coeficiente de atrito vezes a força P1 mais a P2, ou seja, a força-peso do corpo 1, a força-peso do corpo 2, igual a massa 1 mais a massa 2, vezes a aceleração que o sistema atingiu, certo? Então, fazendo os cálculos ali, 80 mais 40 dá 120, 120 vezes meio dá 60, menos 60, né? Aqui você tem lá 8 mais 4 igual a 12, 12 mais vezes 2, 24. Essa força que estava menos vai passar para o outro lado, mais, dando uma força de 84 newtons, tá? Então, nesse caso, a força que a pessoa está empurrando esse sistema, devido à força de atrito, vai ser de 84 newtons, tá? E aí, a gente quer saber
o quanto que o bloco 2 vai sofrer de força lá. Então, você vai ter a força que o bloco 1 faz sobre o 2, menos a força de atrito, né? Usando lá o princípio da dinâmica, você tem que a força F1 menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração, né? Então, F1, 2 vai ser a força de atrito, que é o coeficiente de atrito, vezes o peso, igual a massa, ao quadrado não, a massa 2 vezes o quanto que ele acelerou, tá? Então, multiplicando lá, meio por 80 dá 40, 8 vezes 2, 16, 40 mais 16, 54, tá? Ou seja, a força que o bloco 1 faz sobre o bloco 2 vai ser de 56 newtons, tá? Tudo isso está ali na página 423, ok? Então, nesse caso, né, para encontrar a força 2 que aplica no... é só utilizar o mesmo raciocínio entre as forças envolvidas no bloco lá. Certo, gente? Tudo bem? Para dificultar um pouquinho mais a nossa situação, a gente vai ter, né, o plano inclinado, tá? E aí, no plano inclinado, a gente vai ter componentes em função do seno e do cosseno, tá? Então, imagine que você tem um plano inclinado, você vai continuar tendo os planos cartesiano, y e x, certo? E aí, geralmente, né, a gente associa o plano cartesiano YX no centro do bloco, no centro aonde aplica-se as forças deste corpo, tá? Nesse caso, a gente está considerando o atrito. Pode ser que a gente não considere o atrito. Então, se você não vai considerar o atrito, essa força em rosinha aqui deixa de existir, tá? Mas nesse caso, para ficar completo, a gente considera a força de atrito, a força normal, tá? Como existe uma inclinação no plano, você tem a força peso, sempre vai ser na vertical para baixo, tá? E aí lembrem-se, né, que se a força peso está na vertical para baixo e você tem um plano inclinado, você vai ter uma componente da força peso em Y e uma componente da força peso em X, tá? Usando as relações do triângulo retângulo, né? Você vai ter que a componente em Y vai ser peso vezes o cosseno do ângulo. O ângulo aqui é o mesmo ângulo de inclinação, né? Então, se o ângulo está inclinado, se a superfície está inclinada 30 graus, o ângulo vai ser 30. Se está 60, o ângulo vai ser 60, tá? Então, a força peso no eixo Y vai ser a força peso vezes o cosseno dela ali, tá? No caso da componente em X, vai ser a força peso vezes o seno de θ, ok? E aí, a gente vai relacionar, então, que agora, ó, a força normal continua sendo igual à força peso, só que é igual a componente da força em Y. Então, a normal vai ser a massa vezes a aceleração gravitacional vezes o cosseno de θ, tá? E nesse caso, a força de atrito, como o corpo está em equilíbrio, a força de atrito vai ser igual à componente da força em Y, tá? Então, a força de atrito vai ser M vezes G vezes seno de θ, ok? E aí, usando as relações da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, a gente chega que a aceleração de um sistema em equilíbrio, né, em que o plano é um plano inclinado, você vai ter lá que a aceleração vai ser a aceleração gravitacional
vezes o seno de θ menos o coeficiente de atrito vezes cosseno, tá? Essas são as situações. Nesse caso aqui, ó, é quando o corpo está em equilíbrio. Então, não existe aceleração. Aceleração é nula, tá? Quando o corpo estiver se movimentando, ou seja, quando ele tiver uma aceleração, né? Então, você vai ter um movimento do dinâmico, né? Tem movimento, então o corpo adquire uma aceleração. E aí a gente calcula a aceleração através dessa expressão matemática aqui. E por fim, a ideia que eu falei para vocês, né? Quando a gente desconsidera o atrito, mas o corpo tem uma aceleração, ele está se movimentando. Então, se considera o atrito igual a zero, esse termo zera e vai sobrar para nós apenas que a aceleração do corpo vai ser a aceleração gravitacional vezes o seno de θ. Ok? Aqui ele vai trazer um exemplo para nós de um plano inclinado, né? Então, um corpo de 20 kg é colocado sobre um plano inclinado de forma que forma 30 graus em relação à superfície horizontal, tá? Considerando ali, você vai ter que o atrito entre eles é 0,2 para um atrito dinâmico. Os dados, seno de 30 igual a meio, cosseno de 30 igual a 0,86, e a aceleração gravitacional aqui ele resolveu colocar o 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí ele quer que a gente calcule a força resultante no eixo vertical, ou seja, no eixo Y, e a aceleração que o corpo vai adquirir, tá? Então, calculando as forças, né? Aqui você vai ter que a força em Y vai ser a normal igual a força peso em Y, né? Então, como o sistema está em equilíbrio, o módulo das duas vão ser iguais. Então, a força normal vai ser a força PY é igual a P vezes o cosseno de 30, né? Cosseno de θ ali, tá? Então, a normal vai ser a massa vezes a aceleração vezes o cosseno de θ, vai ser 20, 9,8 aceleração gravitacional vezes o atrito, coeficiente de atrito dinâmico, tá? Então, aproximadamente agora, né, como a gente não tem que a normal é igual a força-peso, a força normal vai ser de 168,6 newtons ali, tá? Já no caso da aceleração, né, usando a expressão que ele calculou lá em cima para nós, né, A é igual ao G vezes o seno de θ, menos o coeficiente de atrito vezes o cosseno de θ, tá? Então, a 9,8 vezes meio, que é o seno de 30, menos 0,2, que é o coeficiente dinâmico, vezes o 0,86, que é o cosseno de θ ali. Ou seja, esse corpo vai se movimentar para baixo ali, né, no sistema aqui inclinado, com uma aceleração de 3,2 metros por segundo. Tudo bem? Certo, pessoas? Então, para a gente praticar um pouquinho, né, que a ideia do fixar, como eu falei para vocês, é sempre importante vocês darem uma olhadinha, né, porque aqui a gente tem um resuminho do nosso módulo, tá? E aí vou resolver com vocês o exercício 1 e o exercício 2, tá? O restante dos exercícios fica para vocês responderem aí durante o restante da aula que sobra, para a gente corrigir lá na quinta-feira, tá bom? Então, lá, um bloco com massa de 10 quilogramas desloca-se em linha reta sobre uma superfície horizontal, puxado por uma força F de 20 newtons, aplicada também horizontalmente. Considerando que existe uma força de atrito cinético de 5 newtons entre o bloco e a superfície, determine a força resultante do corpo. Então, a força resultante, né, vai ser a soma
vetorial desses corpos, né? Só que você tem lá um bloco, né, sobre uma superfície horizontal, que não ficou nada horizontal aqui, né? Então, vamos tentar de novo lá fazer a superfície horizontal. Então, você tem uma superfície aonde você tem um bloco ali, né? Então, o que ele está dizendo para nós? Que o corpo está sendo puxado com uma força para cá de 20 newtons, certo? E aí, existe um atrito, né, nessa superfície. Então, lembrando que a força de atrito, ela sempre vai se opor ao movimento. Então, a força de atrito sempre se opõe ao movimento. Então, você tem duas forças na mesma direção, porém, sentidos opostos. Então, a força resultante vai ser a força F menos a força de atrito. Por que vai ser menos? Porque as duas estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, você tem lá 20 menos 5, que é a força de atrito. Então, você vai ter que a força resultante que vai agir sobre esse corpo é de 15 newtons, certo? E aí, ele pede para a gente calcular a aceleração. Lembra que a aceleração é a força resultante igual a massa vezes a aceleração, né? Então, isso implica para nós o quê? Que a aceleração do corpo vai ser a força resultante divididos pela massa, tá? Então, você tem lá 15 newtons é igual não, né? Divididos pela massa, que é 10 newtons lá. 15 divididos por 10 vai dar para nós uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Percebam que nesse exercício ele já dá para nós, né, o módulo das forças, tanto da força F quanto da força de atrito. E aí ele pede para a gente calcular a força resultante e pede para a gente calcular a força, a aceleração que o corpo está sofrendo, né? Lembrando que isso é de apenas um corpo, um sistema unitário, ok? Certo? O exercício 2, ele vai fazer para nós uma comparação entre a gravidade da Terra e a gravidade da Lua, né? Então, você tem a aceleração gravitacional da Lua e a aceleração gravitacional da Terra, ou seja, a Lua atrai os objetos com uma aceleração de 1,6 metros por segundo ao quadrado. A Terra atrai os objetos com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, ele vai dizer para nós o seguinte, ó, um bloco de massa de 100 quilogramas encontra-se na Lua e sobre uma superfície horizontal sem atrito, né? Então, nesse caso, você tem lá a superfície, né? Você tem a força peso. Lembra que a força peso é sempre para o centro do objeto que está atraindo, então é para baixo na vertical. E a normal vai estar para cima ali. Como o corpo não tem atrito com a superfície, você não tem nem atrito aqui, tá? Então, ao aplicar uma força de 50 newtons sobre esse bloco, qual é o valor da aceleração adquirido, né? Então, você tem lá que a força é igual a massa vezes aceleração, tá? Então, deixa eu apagar aqui.
Então, pela segunda lei de Newton, a gente tem a seguinte questão. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, como não existe força de atrito, esse objeto está sofrendo uma força aqui de 100 newtons, que a gente chamou de F, tá? Então, nesse caso, a força F vai ser igual à força resultante na horizontal, né? Então, a força F é de 50 newtons, certo? A massa é de 100 quilogramas, tá? Então, o que vai acontecer? Esse corpo vai adquirir uma aceleração de 50 divididos por 100, certo? Então, corta, corta. Então, vai ser a aceleração, certo, pessoal? Deixa eu só ver aqui. Bugou o sistema. Meu cérebro não quer mais funcionar. Então, vamos usar a calculadora lá. 5 divididos por 10, só para confirmar. 0,25. 0,25 não, né? 0,5. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Essa bagunça que o mouse fez. Então, a aceleração que esse corpo vai adquirir é de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Aí ele pergunta aqui, ó, a aceleração é maior, menor ou igual ao que seria na Terra? Percebam que a aceleração só depende da massa e da força que está sendo aplicada. Então, se eu aplico uma força maior, tem uma aceleração maior. Aplico uma força menor, tem uma aceleração menor, tá? Então, nesse caso, a aceleração, tanto na Terra quanto na Lua, vai ser igual à aceleração que o bloco vai adquirir na horizontal, tá? Já no caso aqui, ó, qual a força, qual é o valor da normal sobre o bloco? Desse na Lua, ela será maior, menor, igual à da Terra. Lembra que nessa situação, ó, a força normal é igual à força peso, tanto aqui quanto na Lua. Só que a força peso aqui na Lua vai ser 100 vezes 9,8, né? Então, a força na Terra vai ser de 98 newtons, né? Enquanto que a força, na verdade, né? Vamos só confirmar ali, porque a professora tá... Então, ó, a força vai ser lá... Na verdade, não é 98, né? 980. Então, o peso na Terra vai ser de 980 newtons. Por quê? Porque é a força normal, é a massa vezes a aceleração gravitacional, tá? Já no caso, a força peso na Lua continua sendo a massa vezes a aceleração gravitacional. Só que agora a aceleração gravitacional lá da Lua. Então, a força peso vai ser de 160 newtons, tá? E aí, nesse caso, a força normal na Lua também vai ser diferente da força normal na Terra. Por quê? Porque nessa situação onde o bloco está na superfície horizontal, a força normal é igual à força peso. Se eu mudo a força peso, eu vou mudar a força normal ali também. Ok, gente? Certo? Então, assim, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco aí do que a gente queria passar,
tá? Para vocês. Sei que ainda falta alguns minutos, né? Para a gente finalizar as nossas aulas, as 2 aulas de hoje, tá? Então, nesse intervalo de tempo que falta aí, né? Para vocês fazerem. Deixa eu fechar a cortina aqui que bateu o sol. Para vocês terminarem a aula, eu peço para que vocês então tentem fazer, né, os outros exercícios ali da página 426, tá bom? E aí a gente tira as dúvidas, resolve, corrige esses exercícios com vocês durante a aula de quinta-feira, que a gente vai estar junto aí no colégio, tá? Alguns vão estar no colégio junto comigo, alguns vão estar em casa lá, mas aí a gente pode tirar as dúvidas que possam ter existido ou até mesmo a correção dos exercícios lá, certo, gente? Então eu fico por aqui, não vou me estender muito também, né? Porque senão vai ficar uma coisa muito longa, tá? Espero que vocês consigam fazer os exercícios aí e eu agradeço a presença de vocês, agradeço a paciência. Fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, nada de aglomeração. Tchau, gente. Um grande abraço. Até quinta.